Olá, amigos do Conaendo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai iniciar os trabalhos aqui do Congresso Nacional de Endodontia com a primeira palestra, de abertura coronária e preparo do canal radicular. Nós já vimos na aula de planejamento que o conhecimento científico é fundamental aí para embasar todas as etapas operatórias do nosso tratamento, para nos levar, nos guiar até o sucesso clínico. Lembrando que esse sucesso ele depende também de uma educação permanente. Então, o conhecimento da anatomia dentária interna é fundamental para a gente poder sanificar e modelar o nosso canal radicular até a obturação, Então, o conhecimento da anatomia é fundamental, é o início de toda a sequência do tratamento, Então, a gente vai dar uma olhadinha na anatomia. Nós temos estudos recentes como esse do professor Marco Versiani, da equipe da USP de Ribeirão Preto, onde eles disponibilizam nesse site aqui imagens maravilhosas de microtomografia, mostrando fotos e vídeos lá da anatomia de vários dentes, tá certo? De dentes humanos, mas não é nenhuma novidade a complexidade anatômica, Então temos estudos do início do século passado, por exemplo, Walter Hess, olha, muito semelhantes às imagens de microtomografia obtidas hoje, Óbvio que não são tridimensionais, mas são imagens belíssimas mostrando essas ramificações do sistema de canais radiculares, Trabalhos com outras metodologias mais recentes, como do professor Vertucci, também já mostravam isso. Então temos ramificações, por exemplo, canais na área de Furca, delta apical, enfim. E também áreas como áreas de istmo, de divertículos, que o nosso instrumento não alcança, não consegue limpar, não consegue realizar uma limpeza mecânica efetiva. Portanto, dependemos da medicação intracanal, de soluções irrigadoras eficazes para poder alcançar esses micro-organismos que às vezes se escondem, inclusive, em túbulos dentinários, fora do alcance do instrumento, como eu disse anteriormente. Então, tem classificações para o sistema de canais radiculares, para os sistemas de canais radiculares, que eu particularmente não utilizo, até porque não aprendi isso durante a minha formação e realmente eu não utilizo isso na minha rotina diária, Mas que didaticamente é bom saber, por exemplo, classificação do Vertucci, do Gulávila, tem muitos profissionais que utilizam isso aí e gostam de utilizar. O importante é saber que independente do grupo de dentes, seja incisivo central, pré-molar, molar, você vai ter ramificações, você vai encontrar ramificações que podem variar essa prevalência, normalmente dentes posteriores com prevalência um pouco mais alta, seja na maxila quanto na mandíbula, Temos relatos de casos de incisivos, por exemplo, com até 4 canais, onde ninguém imaginaria isso inicialmente, mas é possível de encontrar. Então, olha só a quantidade de estudos mostrando 2, 4 canais, enfim. 3 canais, em canino, em pré-molar, enfim. Não devemos subestimar esses dentes aparentemente com anatomia simples, Então, temos associado à anatomia alterações fisiológicas ou patológicas que são relevantes, por exemplo, na hora da abertura coronária. Por exemplo, um dente de um idoso geralmente terá um volume de câmara pulpar bem menor do que um dente jovem, onde a gente tem uma câmara pulpar mais ampla. Então, quando a minha broca iniciar a abertura coronária, aquela sensação de queda que eu sinto quando eu caio na câmara pulpar, no dente do idoso, eu posso não sentir essa sensação de queda na câmara com tanta clareza quanto no dente jovem, porque o teto da câmara está bem próximo ao assoalho, então às vezes você pode inclusive iniciar um desgaste do assoalho sem perceber, achando que ainda nem chegou aqui na câmara pulpar. Então nós temos a formação de dentina secundária ao longo de toda a vida, e se o dente tiver alguma cárie crônica ou recessão gengival, ele pode ainda apresentar deposição de dentina terciária ou reacional. Então isso deve ser observado durante a abertura. Lembrando também que nem todas as ramificações, nem todos os canais vão aparecer na radiografia. Por exemplo, um canal lingual de um premolar inferior pode se sobrepor na hora da radiografia ao canal vestibular, e não ser visível com tanta nitidez. Então a gente deve saber quantos canais cada dente tem, aonde localizar esses canais para não desgastar excessivamente o dente na hora de procurar, por exemplo, um quarto canal molar superior. Lembrando que o forame apical nem sempre coincide com o forame anatômico, geralmente ele vai ter um deslocamento para distal e lingual em alguns casos, e ele também pode se encontrar aquém do ápice
anatômico ou radiográfico até, né, no sentido vertical, ou seja, se eu quero deixar o meu preparo 1 milímetro aquém do forame e esse forame já está 1 milímetro aquém do ápice anatômico, às vezes o meu preparo e a minha obturação teria que ficar 2 milímetros aquém daquele ápice, tá certo? O microscópio operatório, seja qualquer tipo de magnificação, a lupa auxilia bastante. É óbvio que o microscópio com os maiores aumentos, né, do que uma lupa, vai te dar um auxílio muito importante na hora de localizar canais e ramificações para a gente poder limpar adequadamente. Então, quando a gente passa a trabalhar com microscópio, geralmente o tempo do tratamento aumenta porque a gente passa a encontrar coisas como essa. Olha só, um molar com 8 canais localizados, tratados e obturados. Veja só, um caso publicado no Journal of Endodontics em 2011. Né? Então, quem é que imaginaria tratar isso aqui sem microscópio? 8 canais tratados e obturados. Didaticamente, a gente tem uma nomenclatura, né, dessas ramificações da cavidade pulpar. Então, o canal principal, tá certo? Canal colateral, que corre, que corre paralelo ao canal principal, canal lateral, tá certo? Que sai aqui quase perpendicular aqui no terço cervical, canal secundário, que sai também quase perpendicular lá no terço apical, canal acessório, que é uma ramificação do canal secundário, o canal intercanal, que comunica o canal principal com outro canal, e o canal recorrente, né, que ele sai e volta ao canal principal também. Lembrando que o nosso preparo deve se restringir aqui ao canal dentinário, né, o nosso forame, que ele vai ter uma constrição apical, e o forame propriamente dito, onde a gente tem um diâmetro maior aqui do que aquela constrição apical localizada em dentina. Então a nossa instrumentação e obturação deve se localizar no canal dentinário, né, não em cemento. Então o incisivo central superior é um dente bem reto, né, observe que se eu traçar uma linha reta, aqui vocês vão ver na imagem mais à frente, que a minha abertura, se eu for entrar reto aqui no canal, minha abertura teria que ser feita, às vezes, na face vestibular. Então, por isso, eu trago hoje a minha abertura coronária mais próximo da borda incisal, veja só, porque eu quero que o instrumento entre livre de tensões, e quanto mais reto ele entrar, menos tensões eu vou gerar em cima desse instrumento. Né? Se a minha abertura está muito para cervical aqui, ele vai entrar fazendo um ângulo aqui para poder tratar aquele canal. Então eu vou gerar algumas tensões no instrumento que podem favorecer a fratura. Então a gente tem no livro do professor Carlos Estrela, comprimento médio, número de raízes, canal, então eu não vou descrever aqui oralmente todos os detalhes, então eu vou me restringir mais ao comprimento médio, número de raízes e canais e forma da abertura. Tá? Então a gente tem o comprimento médio do incisivo central superior de 23 milímetros, geralmente com uma raiz e um canal. A gente inicia quase todos os dentes, quase todas as aberturas coronárias, eu prefiro entrar com inicialmente com a broca esférica diamantada, tá? Então, dentes anteriores eu particularmente quase que uso exclusivamente brocas esféricas diamantadas. Então, eu inicio com ela e termino com a própria broca esférica, removendo apenas o teto da câmara e já vou conseguir com isso a minha forma de conveniência, a minha forma de contorno. Então eu inicio essa abertura próxima ao símbolo, com essa broca esférica 10-11, 10-12, 10-13 ou 10-14, dependendo do diâmetro do dente. Posso utilizar outros tipos de broca para dar essa forma de contorno final que vai refletir a forma externa do dente. No caso do incisivo, é uma forma triangular com base pré-incisal, com paredes levemente expulsivas. Todos os dentes, o desgaste compensatório ele é feito com a remoção da projeção palatina em dentes anteriores, né? E nos dentes posteriores também eu vou sempre utilizar ou o alargador de orifício do núcleo titânio, broca LA Axis, ou as brocas gate largo. Hoje a gente tende a usar praticamente exclusivamente alargadores de orifício do núcleo titânio, né? Pela facilidade e comodidade. Então veja essa imagem. Uma coisa que eu faria diferente aqui é que eu acho que essa abertura desenhada aqui no livro do professor Carlos Estrela está muito para cervical. Então eu economizaria um pouco no sentido mesio-distal, é importante remover todo o teto, e também não traria tanto para cervical, que pode acabar enfraquecendo a coroa. Então eu traria essa borda da abertura aqui mais próxima à borda incisal, como eu disse, né?
e mais acima do cíngulo, não levando para o sentido cervical, nem alargando muito no sentido mesodistal. Exatamente porque eu quero um acesso mais reto, mais direto aqui para o meu instrumento endodôntico. Quanto mais reto for esse acesso, menos tensão eu gero no instrumento. Então veja que eu tenho que fazer um bom desgaste compensatório aqui na região cervical. Incisivo lateral superior é quase igual ao incisivo central superior, né? Então o acesso reto, olha, também levaria a uma abertura às vezes na fase vestibular. É lógico que a gente não faz isso, mas exatamente por essa imagem a gente vê a importância de trazer a minha abertura próximo à borda incisal. Se eu fizer a abertura muito aqui para cervical, meu instrumento vai entrar fazendo uma curvatura aqui e gerando tensões no instrumento. Então eu trago essa abertura aqui mais próximo à borda incisal por palatina, sem romper a borda incisal. O comprimento médio do incisivo lateral superior também é 23 milímetros, a maior parte dos casos também com um canal e uma raiz, mas você pode ter eventualmente dois, tá? A forma do canal é cônico-piramidal. Também brocas esféricas diamantadas próximo ao cíngulo, onde eu inicio a minha abertura, vou remover todo o teto para dar aquela forma externa do dente, também triangular com a base pré-incisal. Lógico, o incisivo lateral superior tem um diâmetro menor, então eu uso brocas menores, geralmente 10-11, 10-12, tá? Então, mesma coisa, tá? Traria aquele triângulo aqui um pouco mais pré-incisal para eu ter um acesso mais reto, tudo bem? Canino superior, mesma coisa, já tem um volume um pouco maior, né? Então, comprimento médio, 25 milímetros, geralmente uma raiz e um canal, tá? A erupção já um pouco mais tarde, não nos últimos dentes aí, aparece com 11 aos 12 anos. Também vou iniciar minha abertura próximo ao cíngulo, mas como tem um volume maior, olha, às vezes eu já uso uma broca de volume um pouco maior, uma 10-13, 10-14, a forma externa vai refletir a forma do dente, né? Uma forma ovalada, tá? Então, olha só, a forma mais ovalada, mas que eu também traria ela mais para mais para incisal, menos para cervical aqui, tudo bem? Primeiro premolar superior, geralmente vai ter duas raízes, né? Então, na maior parte dos casos, duas raízes. Então, eu tenho a raiz vestibular e a raiz palatina, tá certo? Comprimento médio de 21 milímetros. Então, na maior parte dos casos, como eu falei, duas raízes diferenciadas com dois canais. Posso ter uma raiz e um canal, uma raiz e dois canais, mas geralmente a prevalência maior é de duas raízes diferenciadas com dois canais, sendo o canal vestibular mais piramidal e o palatino mais cônico, tá? Eu vou começar minha abertura com a broca esférica diamantada no centro do sulco mesodistal e vou dar a forma de contorno igual ao dente, tá? Igual a forma externa do dente, ou seja, vai ser uma abertura meio ovalada ou oitavada com paredes levemente expulsivas. Para dentes com dois ou mais canais, eu gosto muito da broca endosê. Então eu começo a minha abertura com a broca esférica. Assim que eu caio na câmara pulpar, eu troco a broca, pego a broca endosê, que é uma broca carbide sem ponta ativa, e finalizo ali dando a minha forma de contorno. Então, o fato dela não ter ponta ativa torna essa broca, apesar dela cortar bastante, mas ela não corta na ponta dela, né? Então ela é uma broca muito segura, tá? E depois a gente vai fazer o preparo cervical como em todos os outros dentes. Segundo premolar superior, comprimento médio semelhante ali ao primeiro premolar superior, tá? 21 milímetros, só que predomina aqui uma raiz e um canal, mas posso ter também com alta prevalência uma raiz e dois canais, tá? Ele é achatado, é um dente achatado no sentido mesodistal. Todo premolar você tem que ter bastante cuidado para não desgastar tanto no sentido mesodistal, tá? Então ele é achatado no sentido mesodistal com diâmetro maior no sentido vestíbulo lingual. Então também começa a abertura com a broca esférica 10-12, 10-13, 10-14. Eu particularmente gosto muito da endosê para dentes posteriores. Você vai dar essa forma de contorno semelhante à forma externa do dente, ou seja, uma forma ovalada e oitavada com paredes levemente expulsivas. Primeiro molar superior, tá? Geralmente serão 3 raízes. Então, raiz mesovestibular, raiz disto vestibular, com diâmetro, com comprimento médio de 19 milímetros, e a raiz palatina um pouco mais longa, com comprimento médio de 21 milímetros.
Na maior parte dos casos, a gente vai encontrar 3 raízes com, observem, 4 canais. Então, a prevalência maior no primeiro molar superior é de 4 canais. 3 raízes, 4 canais. Mas eu tenho uma alta prevalência também de 3 raízes, 3 canais. O problema é que muita gente não procura esse quarto canal. Geralmente, o canal mesopalatino ou mesovestibulopalatino, que é esse quarto canal, é um canal mais atrésico, né? Então muita gente tem dificuldade em enxergar, em localizar esses canais e acabam passando batido por ele. E muitas vezes você pode ter lesões aí, persistentes pela ausência de tratamento adequado desse canal. Tá? Então, a abertura coronária com brocas esféricas de tamanho compatível com o dente, broca esférica diamantada 10-13, 10-14, no centro da fossa central, né? E a forma do dente vai refletir, a forma de contorno vai refletir a forma do dente, ou seja, trapezoidal, tá certo? Com paredes levemente expulsivas. Também uso bastante aqui, cair na câmara pulpar com a broca esférica, já passo para a broca endo-Z, né? Que é uma broca carbide diamantada, para dar essa forma final de contorno aqui. Segundo molar superior, mesma coisa do primeiro molar superior, né? Então tanto o comprimento médio aqui, só que aqui eu já tenho uma prevalência menor de 4 canais. Tenho 3 raízes, que podem ser diferenciadas ou fusionadas, mas a prevalência de 4 canais cai um pouquinho. Então eu tenho prevalência maior de 3 raízes e 3 canais. Então, a abertura coronária idêntica, né? Com a forma de contorno compatível com a forma externa do dente, mesmas brocas, eu utilizo broca esférica diamantada 10-13, 10-14, associado, por exemplo, à broca endo-Z. Os incisivos inferiores, seja o incisivo central ou lateral, eles são muito semelhantes, eles são dentes, olha só, se eu for fazer a abertura aqui reta, eu saio na vestibular, tá vendo? Então, mesma coisa, eu vou trazer a minha abertura próxima à borda incisal. São dentes achatados no sentido mesodistal. Ele é mais ovalado no sentido vestíbulo-lingual, com diâmetro maior no sentido vestíbulo-lingual. Comprimento médio de 21 mm, com predominância de uma raiz e um canal, mas pode ter uma raiz e 2 canais também. Tá? A abertura coronária se inicia próximo ao cíngulo, com a broca esférica diamantada, veja, de pequeno diâmetro, né, porque o dente é estreito no sentido mesodistal, vai refletir a forma externa do dente, ou seja, triangular com a base para incisal. Então, olha só, eu traria, a única coisa que eu faria diferente, traria essa base aqui da abertura mais próxima à borda incisal e diminuiria um pouco o desgaste no sentido mesodistal e também no sentido cervical aqui. Então, abertura, se eu for reto aqui, ó, eu saio no vestibular. Então, eu tenho que trazer a minha abertura para cá, para o meu instrumento entrar um pouco mais livre aqui dentro do canal. Incisivo lateral inferior muito semelhante ao incisivo central, né? Então, o comprimento médio é o mesmo, predominância de uma raiz e um canal, achatado também no sentido mesodistal, abertura idêntica, né? Broca esférica diamantada próxima ao cíngulo, remove todo o teto da câmara pulpar, você vai ter a forma de contorno semelhante à forma externa do dente. Então, com a abertura coronária com um triângulo com a base pré-incisal. Só que eu traria essa base do triângulo um pouco mais próximo à borda incisal e menos para a cervical, desgastando também um pouquinho menos nesse sentido mesodistal. Então as paredes ficam quase paralelas aqui. Né? Canino inferior, muito parecido com o canino superior, comprimento médio de 25 mm, predominância de uma raiz e um canal, lembrando também ser um dente achatado no sentido mesodistal, com ápice geralmente arredondado. Vou começar também com a minha abertura com a broca esférica diamantada, tá? Mas de diâmetro compatível. Isso vai depender muito do tamanho do canino. Pode ser uma 10-12, 10-13, e a forma de contorno vai refletir essa forma externa do dente, que pode ser triangular ou ovalada com paredes levemente expulsivas, tá? Mas eu não gosto muito desse desenho, eu traria ele mais para incisal aqui, tá? Mudaria um pouquinho de posição aqui, um pouco mais para cima aqui, ó. Lembrando, olha só, se eu for reto aqui no canino, voltando um pouquinho aqui, ó, mesma coisa, tá vendo que sai na vestibular?
Por isso que eu trago a abertura próxima à borda incisal. Primeiro pré-inferior, tá? Também um dente achatado no sentido mesodistal, predominância também de uma raiz e um canal, mas pode ter uma raiz com 2 canais, ou 2 raízes com um canal, 2 raízes com 2 canais, enfim. Mas predomina uma raiz e um canal, comprimento médio de 21 milímetros, lembrando ser um dente achatado no sentido mesodistal. Então ele é ovalado, né? E a forma de contorno vai refletir essa forma ovalada do dente, tá? Que você inicia no centro do sulco mesodistal com broca esférica diamantada compatível com o diâmetro do dente também. Segundo premolar inferior, mesma coisa, então não tem muito segredo, vejo que as informações se repetem muito. Comprimento médio de 21 milímetros, tá? Número de raiz predomina uma raiz e um canal, mas eu posso ter uma raiz com 2 canais, ou 2 raízes com um canal, duas raízes com 2 canais, geralmente. Geralmente você não vai ter 2 raízes com um canal, você vai ter uma raiz com 2 canais, ou com um canal, ou 2 raízes, 2 canais. Tá? Mas a prevalência maior é de uma raiz e um canal. Também um dente achatado no sentido mesodistal com ápice arredondado. Também no centro do sulco mesodistal com a broca esférica diamantada de tamanho compatível, com a forma de contorno compatível ao dente, ovalado no sentido mesodistal, ovalado no sentido vestíbulo-lingual, né? Lembrando que o dente é achatado no sentido mesodistal. Primeiro molar inferior, geralmente 2 raízes, tá? Então, raiz mesial e raiz distal, comprimento médio de 21 milímetros. Essas raízes, na maior parte das vezes, estão diferenciadas. Você pode ter, inclusive, 3 raízes. Predominância é de 2 raízes e 3 canais, mas você pode ter também 2 raízes e 4 canais com prevalência relevante. Tá? A forma do canal também são raízes achatadas no sentido mesodistal, então bastante cuidado no preparo cervical. Inicia com a broca esférica diamantada 10-12, 10-13, poderia até usar uma 10-14, dependendo do tamanho do dente. Tá? A forma de contorno é quase retangular para o lado menor para distal, né? Então a forma ligeiramente trapezoidal, digamos assim. Eu uso muito a endosê, como eu falei. Com dentes com 2 ou mais raízes, 2 ou mais canais, eu inicio com a broca esférica, caí na câmara pulpar. Então caí aqui na câmara pulpar, eu já comecei a abertura, pum, caí aqui, já pego o endosê e dou a minha forma de contorno aqui, tudo bem? Então são os molares inferiores, geralmente são 2 raízes e 3 canais, raiz mesial e distal, canal mesovestibular, mesolingual e o canal distal. Geralmente a raiz distal tem um canal só, mas você pode ter 4 canais, por exemplo, 2 canais na raiz mesial e 2 no distal, ou até 3 canais na raiz mesial. Mesma coisa na abertura aqui, tudo bem? Então geralmente eu uso essas esféricas na fossa central e depois que eu cair na câmara pulpar eu já passo para endosê. Então lembrando que os exames de imagem nem sempre são fácil identificar aqui a raiz palatina, né? Então às vezes tem que usar técnicas como a técnica de Clark, né, para você conseguir visualizar ali uma raiz palatina e não deixar passar desapercebido ali no tratamento endodôntico. Você pode ter variações anatômicas como geminação, né, fusão de raízes, que vão trazer uma certa dificuldade também para o tratamento endodôntico, tá? Dens em dente, então lembrar que o dens em dente você tem que quebrar todo esse dens em dente, essa invaginação ali de tecido duro com a broca, então o instrumento endodôntico por si só não vence isso, então a abertura coronária se torna um procedimento muito delicado aqui, pela dificuldade do dens em dente. Você pode ter também, por exemplo, sulcos radiculares, né, radicular grooves, né, que a bactéria encontra uma verdadeira avenida para colonizar ali, levando a uma perda óssea ali, geralmente condenando dentes nesse tipo de variação anatômica. Tá? Então, a pulpectomia depois da abertura coronária, mostrando aqui esquematicamente a sequência técnico-operatória. Geralmente, após a abertura, a gente faz o isolamento absoluto, depois uma irrigação com hipoclorito de 1 a 2,5%, dependendo da condição pulpar.
uma exploração inicial. No caso de polpa viva, a gente pode fazer a extirpação com uma lima Redstone ou um extirpa-nervos dessa polpa, então tentar remover essa polpa por inteiro, né, numa manobra única. Depois de esvaziado ali o canal, a gente vai irrigando, sempre entre os instrumentos a gente irriga, fez a exploração inicial, né, que alguns chamam de cateterismo, sempre com lima fina, a gente faz o preparo cervical, seja com gate, largo ou instrumentos de níquel titânio, fez o preparo cervical, odontometria, pode ser uma odontometria com radiografia ou com localizador apical, e depois a gente parte para o preparo do terço apical do canal radicular. Então veja aqui uma pulpectomia, né, extirpação de uma polpa aqui com a lima Redstone, né, então canais amplos são mais fáceis da gente conseguir realizar essa manobra, né. Pode ser utilizado uma lima Redstone, a gente insere ela lá, gira um quarto de volta ou meia volta, tá, no sentido horário, e traciona para remover aquela polpa inteira. Caso o canal seja muito atrésico, a gente parte para a fragmentação dessa polpa. Vai fazendo exploração, preparo cervical, a gente não se preocupa tanto em remover a polpa por inteiro. Na penetração desinfetante, quando eu já tenho uma necrose pulpar ou infecção endodôntica aqui, a gente vai iniciar abertura coronária, isolamento. Eu não posso fazer a minha exploração inicial, né? A gente vai isolar e irrigar com hipoclorito a 2,5%. A gente vai iniciar a exploração inicial com a lima fina. Se eu for com um instrumento muito calibroso aqui, eu vou acabar empurrando conteúdo contaminado lá para a região apical, podendo agudizar o processo inflamatório, né? Então a gente usa instrumentos finos para remover esse conteúdo séptico, esse conteúdo contaminado, lentamente ali, né, no sentido coroa ápice. Então eu vou fazendo esse esvaziamento, essa limpeza inicial com limas finas e irrigação constante, tá? Fez essa exploração, a gente parte para o preparo cervical com gates largo ou instrumentos de níquel titânio, que a gente utiliza mais hoje. Depois desse preparo cervical, odontometria, e depois o preparo do terço apical. Cuidado no preparo cervical, por exemplo, uma Gates 3 em raiz mesial de molar inferior pode gerar uma perfuração ali na região de furca, por exemplo. Tá? Uma Gates 3 tem um diâmetro de 0,90 milímetros, né? Então a odontometria pode ser realizada com radiografia ou com essa técnica de comprimento médio mais comprimento aparente dividido por 2 menos 2. Aí insere o instrumento e radiografa ou utiliza o localizador apical. Tá? Então tá aí, geralmente a gente procura trabalhar com a instrumentação e obturação 1 milímetro aquém, né, do ápice, do forame. E aqui o resumo da técnica, com lima manual. Então, abertura, isolamento, exploração do canal radicular, preparo cervical, com alargador de orifício, que pode ser gates, largo ou alargador de níquel titânio, odontometria, e depois o preparo do terço apical até a lima que você achar conveniente de acordo com a anatomia. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe de técnica, porque nós teremos outras aulas bem interessantes aí com professores renomados que realmente prepararam um material de primeira para esse evento. Então, o preparo de canais curvos com lima de níquel titânio, a gente realiza uma técnica híbrida, né? A gente sempre vai fazer a exploração inicial, preparo cervical, geralmente com alargador de orifício de níquel titânio. Por exemplo, Pro Taper eu uso S1, S2, dependendo do comprimento da coroa SX, ou no K3 uma lima 28 Taper 8, né? Aliás, uma lima 25 Taper 8 ou 25 Taper 10 para preparo cervical no K3, né? O fato é que geralmente os instrumentos de níquel titânio para preparo cervical eles têm um taper maior, né? Então são limas geralmente 20 ou 25 ou 30, né, com ponta 20, 25 ou 30 e taper mais elevado, taper 6, 8, 10 até taper 12 a gente encontra para os alargadores cervicais de níquel titânio. Fez esse preparo cervical, a gente parte para a odontometria. Depois da odontometria que a gente vai fazer o preparo do terço apical com limas de níquel titânio, e a gente pode refinar esse preparo depois definindo o batente melhor com a lima manual para quem quiser. Tá? Não é necessário, mas em alguns casos, dependendo do instrumento, é interessante. Então, resumo da técnica: abertura, isolamento, exploração com limas finas, né, limas de pequeno calibre, preparo cervical com alargador de níquel titânio.
Depois odontometria, preparo do terço apical, preparando o dente para receber a medicação intracanal em caso de necrose ou a obturação em caso de polpa vital em seção única, né? Obturação em seção única em caso de polpa vital. Então tá aí. Abertura, isolamento, exploração, preparo cervical, odontometria e preparo do terço apical. Tudo bem? Esse é o resumo da técnica. Lembrando que independente da técnica escolhida, os nossos instrumentos costumam deixar muitas áreas não tocadas, né, durante o preparo do canal. Então, por melhor que seja o nosso preparo do canal, teremos áreas não tocadas pelo instrumento lá, e por isso mesmo a gente precisa lançar mão de boas soluções irrigadoras e medicação intracanal, principalmente em casos de necrose pulpar. Para quem gosta de patência, né, só para pôr um pouco de lenha na fogueira aí, vamos imaginar um caso como esse aqui, olha, vários forames, né? Onde é que sua lima vai na hora que você está fazendo patência? Então a gente não tem controle sobre isso, a gente não consegue ter essa imagem aqui na clínica, né? Infelizmente. Então eu acho a patência interessante até em alguns casos, mas veja só que não vai resolver todos os problemas, né? Você não vai conseguir fazer a patência em todos os forames apicais, né? Então é um delta apical com várias ramificações e o seu instrumento geralmente vai se limitar a limpar apenas parcialmente um desses forames aí, tudo bem? Então, não é a patência que vai definir o sucesso. Lembrando também, como nesse trabalho do Nair aqui e colaboradores realizado lá no México, né, onde eles trataram dentes com infecção endodôntica, com necrose pulpar e periodontite apical, eles fizeram um tratamento endodôntico em seção única com apsectomia imediatamente após a obturação. Eles avaliaram ali em microscopia óptica que tinham várias áreas de istmo e de vertículos onde o instrumento não tocava, a solução irrigadora também não era eficaz ali naquelas regiões e acabava deixando ali áreas imensas, né, quando a gente olha no microscópio, áreas muito significativas ali perante o diâmetro do canal, por exemplo, um canal mesolingual com área de istmo, onde no maior aumento a gente observa lacunas de Rausch e um istmo lotado de bactérias, de micro-organismos, ou seja, os nossos instrumentos não conseguem remover todos esses biofilmes em seção única. Então a gente precisa lançar mão de medidas químico-mecânicas, por exemplo, solução irrigadora adequada, com a baixa tensão superficial, a medicação intracanal, enfim, para assegurar um prognóstico mais favorável para o nosso paciente, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, deixo meus contatos aí, espero encontrá-los em breve aí pessoalmente para a gente poder estreitar ainda mais os nossos laços de amizade e fortalecer a nossa especialidade.